E aí, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um prazer estar aqui contigo. Eu quero te dizer, o meu prazer estar aqui, queridos, conversando com você sobre isso, fundamentando a tua fé, trazendo revelação para mim e para você, o Espírito Santo, né? Trazendo revelação para nós da palavra de Deus, para que a gente se anime, para que a gente se fortaleça na verdade da palavra de Deus. E a gente está falando sobre essa condição nossa em Cristo Jesus. A gente já tem falado, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e coisas novas surgiram, né? E no último vídeo a gente estava falando dessa condição, né? Dessa troca de natureza, né? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então é isso que a gente precisa entender, sabe, queridos? Uma obra foi feita. Então Deus não pegou, vou fazer deles nova criatura, porque eu quero, eu sou poderoso, eu pego e faço. Não. Existia uma dívida e existia um preço a ser pago e Jesus pagou esse preço. Né? O santo, o imaculado, o todo-poderoso, sabe, o justo, o eterno se tornou pecado. Meu Deus do céu, que isso? Ele se tornou pecado. Eu te disse que essa palavra no singular, ela indica uma natureza. Jesus, ele assumiu a natureza do pecado. Ele tomou para ele a natureza do pecado e ele levou essa natureza para a cruz. Sabe? E o pecado, nesse momento que a natureza do pecado foi execrada na cruz, e o pecado não exerce mais domínio sobre todos aqueles que creem nessa obra. Então agora ele assumiu a natureza do pecado para que nós pudéssemos assumir a natureza de justiça. Eu e você somos a justiça de Deus. Né? E eu te falei aqui no último vídeo que essa questão de justiça, não é que Deus vai fazer justiça. Sim, ele vai exercer juízo, mas a justiça de Deus é uma condição que eu e você somos. Sabe? Ele fez justiça quando Jesus morreu no nosso lugar. Percebe? Deus não fez nada ilegal, ele fez tudo dentro da legalidade. O pecado, o salário do pecado é a morte, então precisava que alguém morresse, Jesus morreu no nosso lugar, para que agora a gente fosse feito, nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a nossa condição espiritual diante de Deus, fomos justificados. Não seremos, fomos, então foi o que eu falei contigo, olha, a justiça de Deus se refere a uma condição de justificação. A nova criatura é justificada. Tá, eu quero ler aqui, ó, tá na mesma carta, tá no mesmo contexto, só que agora no 2 Coríntios, verso 6, 11. Paulo, ele vem falando ali capítulo 6, verso 11. Paulo, ele vem falando ali no capítulo 6 de uma condição da humanidade sem Deus aí, algumas práticas, algumas situações e tal, e quando chega no verso 11, ele diz o seguinte: assim também vocês eram. Vocês também viviam nessas práticas aí, nessa condição. Mas, só que agora a condição de vocês mudou. Por quê? Porque vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, meu irmão. Não seremos, fomos lavados, não seremos, fomos santificados, estamos sendo santificados, seremos também santificados. A gente tem uma série que fala sobre isso, mas nós fomos. Em primeiro nível, santificação inicial, nos tornamos santos. Fomos justificados. A justificação é um ato. No momento que a gente se torna nova criatura, o que é justificação? Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Então, se você trabalha, você tem lá o seu trabalho, você trabalha de carteira assinada, tudo direitinho, bonitinho. Quando você falta ao trabalho, o patrão ele tem que descontar esse dia que você não foi trabalhar. Não é verdade? Porque você faltou, então você não vai receber, você vai ser descontado, você vai ter um prejuízo. Prejuízo financeiro nesse caso. Agora, se de repente você estava se sentindo mal, não estava muito bem de saúde e tal, você vai lá no médico, o médico ele te dá um negócio chamado atestado. Aí você pega esse atestado médico, você leva lá no RH. Aí o RH vai conferir aquilo ali e vai falar o seguinte: olha só, com esse atestado aqui, a sua falta está justificada. O que isso significa? Aquele prejuízo que você ia ter, você não vai ter mais, porque foi justificado. Meu Deus, que coisa simples para você entender que todo o prejuízo que a gente tinha em decorrência do pecado, a obra da cruz é esse atestado que a gente apresenta.
Olha só que maravilha. A obra da cruz é esse atestado. Então Jesus ele fez uma obra, ele atestou. Então agora no Supremo Tribunal do Céu, Deus pega esse atestado, olha, com esse atestado aqui, você está justificado, não tem mais prejuízo. Que maravilha, meu Deus. Isso é maravilhoso, isso me enche de alegria, me enche de emoção, queridos, porque foi uma obra que ele fez. Não tem a ver comigo e contigo. Fomos justificados, não tem mais prejuízo, a nova criatura é justificada. Lavado, santificado e justificado pelo poder do nome de Jesus. Eu vou terminar esse vídeo, porque senão não sei onde a gente vai parar, não. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.